E aí, meu povo? Hoje eu vou criar e vou iniciar a playlist sobre a bolha misândrica de 2010. Logo após, começarei o texto que dá sequência a esse trabalho, que é a bolha misândrica de 2020. Ambos textos são muito importantes para que as pessoas compreendam alguns fatores que estão envenenando o Ocidente, bem como são fatores que estão afastando as mulheres dos homens, estão destruindo as famílias. É a agenda que vem destruindo o Ocidente pouco a pouco, mas que o próprio Ocidente abraçou tal agenda. Os blocos serão divididos entre 10 e 15 minutos, será feita a leitura e comentários, e as instruções só serão dadas nesse primeiro bloco, então será simplesmente dar play e ouvir. A bolha misândrica. Porque parece que a sociedade estadunidense está em declínio, que a justiça e o decoro estão retrocedendo, que a mediocridade e a tirania estão se tornando malignas, apesar da maioria do público ser avessa a tais filosofias. Ainda que a verdadeira causa raiz parece elusiva aqui, pessoal, é no sentido de obscura. Ainda que a verdadeira causa raiz parece obscura, e se tudo, de assistência médica insustentável e custos de seguridade social a salários estagnados e aumento do crime, infraestrutura em ruína e metaestatização do socialismo, até o declínio econômico de grandes cidades estadunidenses como Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Baltimore, pudessem todos serem rastreados até uma única origem que é extremamente difundida. Origem comum que é extremamente difundida, mas que tudo está praticamente ausente do diálogo nacional, de fato do diálogo de todo o mundo ocidental. Se vocês pararem a observar, logo vai ser revelado o que tem causado toda essa destruição. Nada disso é discutido no cenário nacional. Muito pelo contrário, no Ocidente sofre ampla proteção. E é exatamente tal ideologia que vem destruindo sua família, vem destruindo sua vida e vem mantendo as mulheres encalhadas, solteironas, sem conseguir se tornar esposas de ninguém. Prestem bem atenção. Hoje, no primeiro dia da nova década dos anos de 2010, vou lhes dizer o porquê do motivo. Por meio deste, eu estou iniciando o diálogo nacional sobre qual será o principal desafio para os Estados Unidos nesta década, que é a principal causa raiz da maioria dos outros problemas com os quais parecemos estar lutando. O que você está prestes a ler é o equivalente a alguém em 1997 descrevendo as forças esperadas que governam a guerra ao terror de 2001 a 2009 em profundos detalhes. De fato, este texto, criado em 2010, ele foi profético, ele foi assertivo, ele foi... Na verdade, ele foi um tesouro que as pessoas não enxergaram na época. Porque se as pessoas tivessem compreendido o que está escrito aqui, e isso tivesse sido amplamente divulgado, o Ocidente hoje não enfrentaria metade dos problemas que enfrenta. Este é um artigo muito longo. O mais longo já escrito no The Futurist, como é um guia para a próxima década de conflitos sociais, políticos e sexuais. Não é para ser lido de uma só vez, mas digerido lentamente por um longo período, também com todos os links de apoio com o passar dos meses e anos desta década. Este artigo parecerá ainda mais profético. E, de fato, os links e o material de apoio que compõem esse texto são de vital importância porque são exemplos claros. Documentam bem tudo isso aqui. O texto será colocado, por óbvio, no site www.tudosuper.com.br, bem como colocarei também o link de origem do que eu estou lendo. Resumo executivo. O mundo ocidental silenciosamente tornou-se uma civilização que estragou a interação entre homens e mulheres. Em outras palavras, estragou o relacionamento entre homem e mulher, onde o Estado transfere forçosamente recursos de homens para mulheres, criando vários incentivos perversos para que, do contrário, boas mulheres façam escolhas de vida extremamente imprudentes, destrutivas para si mesmas e aos outros. Isso aqui, observem quantas mulheres fazem escolhas terríveis, arruinando a si próprias, arruinando a vida de suas famílias e destruindo relacionamentos que poderiam ser perfeitos. Todo mundo conhece histórias como essa. Essas histórias não são novidades. Tudo em nome do empoderamento, que na verdade mais parece o empoeiramento. Isso é injusto para os ambos sexos e é uma receita para o rápido declínio e deslocamento civilizacional.
cujos custos serão suportados por uma geração subsequente de mulheres inocentes. Sabe você, moça, que está aí tentando arrumar um relacionamento sério, que está tentando constituir família, que sonha em ter uma família estabilizada, uma família temente ao eterno, uma família onde se vive em paz, onde se tem a paz no lar. Você não está conseguindo exatamente por isso que eu tenho lido até agora, e você vai compreender à medida que eu for avançando. Prestem bem atenção, especialmente a mulherada que me acompanha, para não cair nessas armadilhas, nesses discursos bonitos, esses discursos que falam de empoderamento, que volto a dizer que mais parece empoeiramento, porque as que alegam tal coisa não raramente se tornam terrivelmente encalhadas, e como se não bastasse, tentam carregar outras para destino similar. Então, prestem atenção e não cometam os mesmos erros. Em vez de homens, vou voltar um pouco para não perder, cujos custos serão suportados por uma geração subsequente de mulheres inocentes, em vez de homens, em 2020. Os principais culpados em perpetuar essa injustiça não são as mulheres médias, mas as feministas, radicais e uma variedade de homens sinistros e depravados que descrevem-se de várias maneiras como feministas masculinos ou conservadores sociais. Eu acredito que aqui houve um problema na tradução. O texto que eu peguei originalmente já veio com essa tradução, não é a tradução minha. Então a questão é a seguinte, só para corrigir o termo, feministas radicais, não existe feminista que não seja radical. Tem uma deputada que prova isso em seu livro. Inclusive, eu vou até ver se ela me dá esse livro, vou pedir esse livro para ler aqui para vocês, mas se ela não der eu vou comprar, porque eu ouvi dizer que é um livro muito bom. Homens sinistros e depravados, que descrevem-se de várias maneiras como feministas. O termo aqui é feministas masculinos. Sabe esses homens que ficam colocando mulher no pedestal, elas estando certas ou erradas, e que colaboram e influem diretamente para a criação de leis misândricas? Estou falando destes. De tanto mimar essas mulheres, de colocar num costume terrível, eles também estão causando sua própria destruição. E aqui vem conservadores sociais, que também não é bem o tipo, por exemplo, eu sou conservador, mas eu sou conservador raiz, é diferente. Assim como outros são raízes, é diferente. Ou seja, o que é certo é errado, o que é certo e o que é errado. Ou seja, diferente desse pessoal que vocês verão mais à frente. Agora, a premissa básica deste artigo é que homens e mulheres são igualmente valiosos. Sim, meu povo, homens e mulheres são forças que se combinam. Qualquer coisa me lembrem que eu farei vídeo explicando isso, exatamente isso. São forças que se combinam. Homem é homem, mulher é mulher, cada um no seu papel desempenhando a sua função. Simples assim. Mas, continuando aqui, tem diferentes pontos fortes e fracos e diferentes prioridades. Uma sociedade é mais forte quando homens e mulheres têm papéis complementares entre si, e não de natureza adversa. Além disso, quando um gênero, qualquer um, é maltratado, o outro acaba ficando desprovido de direitos também. Se você discorda dessa premissa, talvez você pode não querer ler mais. Eu não vou comentar isso aqui não, porque é muito óbvio, mas vamos continuar. A tese cultural. O mito da opressão feminina, quando você diz a alguém que eles são oprimidos, contra todas as evidências estatísticas e lógicas, você ofende-os por gerar desânimo e ressentimento. Esse efeito pernicioso é a base de muitas formas de infelicidade feminina desnecessariamente infligida, bem como a base de retaliação injustificada contra os homens. Este parágrafo aqui traz informações muito importantes. Existe um mito, uma criação, que a mulher é oprimida, que a mulher é judiada, que a mulher passa o inferno sobre a terra. E que os homens, por natureza, são opressores e tal, etc. Quando você checa as estatísticas, quando você checa os números, você não necessariamente encontra essa realidade. Muito pelo contrário. Quem segura sempre a pior parte da sociedade e quem é basicamente o tapete da sociedade ocidental é o homem. Nunca o homem foi tão maltratado, nunca o homem foi tão emasculado, no português claro, capado. Nunca se viu os homens tão frágeis, feminilizados. Isso tudo eu considero porque eles se afastaram do eterno. Né? Existe diferente. Tem gente que me chama de fundamentalista, talvez eu seja. Talvez eu seja. Eu sei que eu sigo as leis, eu sigo as regras do que é correto. Né? Mas como diz uns, como é que um cara virou e falou nesses dias? Fulano é desconstruído
Eu estou me desconstruindo, disse o outro. Eu sou um homem desconstruído. Sinceramente, eu acho que o homem que se desconstrói, muito provavelmente, ele deixa de ser homem. Né? Mas, cada um com sua ilusão. Continuando. Todos nós fomos ensinados como as mulheres supostamente foram oprimidas por toda a existência humana e que isso foi difundido, sistemático e endossado por homens comuns que não enfrentavam dificuldades tão severas quanto as mulheres suportavam. Na realidade, essa narrativa é inteiramente incorreta. O homem comum era forçado a arriscar a morte no campo de batalha, no mar ou nas minas, enquanto a maioria das mulheres ficava dentro de casa cuidando das crianças e tarefas domésticas. A expectativa de vida masculina sempre foi significativamente menor que a das mulheres e ainda é. Esta é a realidade, por mais que as feministas cismem que não. É a realidade. E só para poder já começar a tocar no assunto, eu quero lhes perguntar uma coisa. Será que com esse feminismo todo o Ocidente melhorou ou piorou? Será? Olhem aí, pergunte para as pessoas que viveram anos atrás, antes de 1980, 70, 60, 50, como era a sociedade. E depois que começou essa história, essas ideologias, entre elas o feminismo, o que aconteceu com a sociedade? Vamos continuar. A guerra tem sido uma característica quase constante da sociedade humana antes da Era Moderna e sempre que duas tribos ou reinos estrangeiros guerreavam entre si, o lado perdedor via muito de seus homens, em idade de luta, serem exterminados, enquanto as mulheres eram assimiladas pela sociedade invasora. Agora torna-se uma concubina ou uma governanta. É um destino infeliz, mas não tão ruim quanto ser massacrado em batalha como os homens eram. Para quem discorda, gostaria que homens e mulheres barganhassem os resultados? Ou seja, se tem alguém que discorda disso aqui, você resolveria trocar de lugar com o homem? Você desempenharia o papel do homem? Muito provavelmente não. Você daria sua vida em batalha? Não. Não é isso que nós vemos nem no passado e muito menos na sociedade atual. Simples assim. A maior parte dessa narrativa procede de feministas comparando a difícil situação de mulheres comuns como dos homens mais importantes, o monarca e os aristocratas, ao invés do homem comum. Essa prática é conhecida como falácia do ápice e, se acidental ou deliberada, deturpa inteiramente a realidade. Para aproximar as condições da mulher média ao homem médio, a palavra-chave sendo média, no mundo ocidental de um século atrás, basta observar a vida dos camponeses mais pobres nos países pobres de hoje. Tanto homens quanto mulheres precisam de um trabalho tedioso, têm comida e roupas insuficientes e oportunidades limitadas de ascensão. Ou seja, você não pode comparar a vida de um rei com de camponês. Então, quando você vê muitas vezes as feministas comparando um homem que está numa posição privilegiada com outro que não está. E muitas vezes elas falam que o homem que está numa posição privilegiada é um homem opressor e ela, por estar numa posição média, é oprimida, ou uma posição menor é oprimida. Mas isso não é honesto. Isso não é honesto. Você tem que comparar homens e mulheres numa mesma situação. Membros de uma mesma realidade. Mas a palavra realidade ofende muito. Gente, eu vou interromper aqui essa primeira parte. E já preparo a segunda. Lembrando que essa é a última vez que eu falo com relação às instruções, mas eu já vou começar no parágrafo seguinte. Ou seja, quem estiver ouvindo a playlist ou assistindo a playlist é dar play e o conteúdo seguirá de forma direta. Até mais.